um país de oportunidades. Muitos pensam, vai para Buenos Aires porque é rico, tem dinheiro. Não é essa a condição. Eu já sabia qual era a dificuldade do estrangeiro, chegar no país sem conhecer a língua, sem conhecer termos de legalizações de documentos, trâmites, que é uma burocracia muito grande. Por isso que ocorreu a ideia de vir em Buenos Aires. Essa relação entre o Brasil e a Argentina proporciona bons negócios também para os pais que investem na educação dos filhos. Uma faculdade de medicina, por exemplo, que para muita gente está fora da realidade no Brasil, por incrível que pareça, pode ser muito mais acessível no exterior. Aí procuramos o nome do Kleber na Polícia Federal, procurou e acabou vendo que era idôneo mesmo, que era um negócio sério. Aí decidimos. O Kleber, que o Diogo está falando, é esse outro brasileiro aqui. Dessa turma, ele foi o primeiro a chegar na Argentina. Está no país há 7 anos. Ele veio como estudante e hoje é também assessor universitário. Com um alto número de brasileiros vindo estudar em Buenos Aires, ele teve a ideia de abrir um negócio para ajudar os conterrâneos. O Kleber tem uma empresa que cuida de toda a parte burocrática para que o aluno venha para a Argentina só com a preocupação de estudar. Enxergam um continente de oportunidades. Meu pai deu saltos de alegria, né? Eu sonho em algo especial. É muito bacana ver como os brasileiros estão felizes com trabalho e tão perto de casa na Argentina. Os brasileiros estão no exterior atrás de um sonho. Ou é o sonho da casa própria, ou é o sonho de realizar profissionalmente, poder dar uma condição melhor para a família, e também o acadêmico, para poder se formar e saber. Hoje nós sabemos que com o estudo nós podemos realizar vários sonhos. O mundo fica cada vez menor. Hoje você mora num país, compra imóvel em outro, vê um parente do outro lado do planeta pela internet. Tempos atrás não dava para imaginar isso. E hoje, com um acordo como o Mercosul, ser uma empresa multinacional não é lá tão difícil. Muitos alunos têm vindo para Buenos Aires, são pessoas simples, pessoas que têm um sonho, e eu acredito que todos têm que acreditar no sonho. Isso que eu ia te perguntar, em que época foi? Em 2000? Em 2000, justamente na época de transição do país, na Argentina, que nós sabemos que houve muita dificuldade no país, uma crise política enorme, e naquela situação tão constrangedora, eu me enfrentei com um sonho, quase sendo frustrado pelo fato da economia e também de não ter a possibilidade da continuidade nos estudos devido à parte financeira. Por que vivem em Buenos Aires? Porque quando sai para um país, principalmente para estudar, vai morar e vai ter que viver. Verdade. Então essa é a palavra, vive em Buenos Aires, o objetivo de viver em Buenos Aires. Certo. Então foi que Deus colocou no meu coração neste momento, porque cada um que sai de um país ou vai estudar, vai ter que viver, vai ter que morar, vai ter que se acostumar a esse país. Então foi esse objetivo nosso como empresa, como instituição, criar esse nome, essa marca, para poder atingir toda a América Latina e também outros países. Qualquer pessoa pode estudar em Buenos Aires? Não. Tem que passar por um processo de seleção, que a nossa empresa Vive em Buenos Aires realiza esse processo de seleção para verificar se esse aluno está habilitado ou não a estudar em Buenos Aires. Entendi. Após esse processo de verificação de documentos e habilitação da empresa, aí sim o aluno pode começar a planejar o sonho de poder ir para Buenos Aires. Que maravilha! Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo que estão sim prontos, né, para ingressar, para melhorar e para abraçar essa oportunidade que Buenos Aires, juntamente com o Kleber, estão trazendo. Olha para uma pessoa, para um profissional e vê, foi tudo muito fácil para ele. O natural do brasileiro, né? Tanto, eu não tenho Porque nada. tem tanto, como chegou aí, foi sorte. Não, acho que tudo tem a parte de sorte, mas tem a parte de perseverança de cada um. Fui para Buenos Aires, chegou o momento, como todos, a economia foi afetada. Sim. O que meus pais me mantinham com relação ao câmbio, na época era 1 a 1, e de um dia para o outro o câmbio virou 3,80. Aquela então, explosão. o que era R$1, que meus pais não investiam para mim, começaram a ter que investir
3 vezes mais Meu o investimento. Deus. Olha o tamanho da diferença. Pela diferença. Então a desigualdade do meu orçamento foi bem afetado pela desvalorização do real, e a moeda na Argentina era o dólar. Certo. Era a moeda única, como o dólar, e o peso tinha o mesmo valor. Então, por isso que teve essa desigualdade, o real desvalorizou e minha economia apertou. Tá vendo? Só dificultando a tua vida um monte. Nessa oportunidade, Lilian, o que aconteceu? Eu tive que pedir para meus pais uma semana. Eu falei, pai, mãe, vocês me esperam uma semana, que o meu Deus que me trouxe aqui para esse país vai mudar essa situação. Não vai me desamparar. Não vai me desamparar, porque eu acredito muito no sonho. Principalmente porque eu acho que cada um de nós temos um sonho. Sim. Esse sonho não é porque veio do meu próprio gosto, não. Eu acho que Deus coloca um sonho especial no coração de cada um de nós. Verdade. E nessa oportunidade eu falei, pai, mãe, olha, vocês podem me esperar uma semana, porque o Deus que me trouxe para esse país, no caso na Argentina, Ele é fiel para poder completar a boa obra que começou na minha vida. Sim. Se Ele me trouxe aqui para a Argentina, por algum objetivo tem. Verdade. E nessa mesma semana, eu desliguei o telefone e pedi para Deus, Deus, se o Senhor me trouxe aqui para esse país e tem um propósito para mim, o Senhor vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Nesse momento já a minha economia já estava afetada. Sim. Eu morava aproximadamente quase de ônibus ou metrô, dava quase 1 hora de viagem até a instituição no qual eu estudava. Uhum. Fui caminhando porque já não tinha dinheiro para poder nem pagar o próprio transporte. Uhum. E também a economia bem afetada, uma alimentação por dia para poder equilibrar, sem os pais até mesmo saber. Tudo ali apertadinho. Tudo apertado. E fui até a faculdade chorando, várias oportunidades, já tinha pedido uma bolsa de estudo e várias vezes foi negada essa oportunidade de bolsa. E justo nessa semana que aconteceu, era um momento da minha vida, eu continuar em Buenos Aires ou retornar ao Brasil. Cheguei à universidade, nunca ninguém me atendeu, porque a Argentina nessa época era considerado, né, um dos países do primeiro mundo, toda a cultura, a economia, o país estável. E a moeda tão forte, então por que eles teriam que dar uma bolsa para um estrangeiro, né? Principalmente para um brasileiro? Pois então é. eu fui pela fé, deparei em frente à faculdade, conversei com a secretaria, chorando, é claro, porque o meu sonho estava para ser frustrado em menos de uma semana. Eu tinha um prazo, que eu determinei que era uma semana, que não foi só eu que determinei, foi meus pais. Filho, você tem uma semana para poder arrumar suas malas e retornar ao Brasil. Certeza. E neste momento, enquanto estava chorando na faculdade, pedindo uma bolsa, ninguém me atendeu nesse momento, mas insisti chorando, porque eu não conseguia nem mais falar, Lilian. O desespero era tão grande. Eu acredito. E chegou um momento, uma pessoa me atendeu, o que está acontecendo? Eu expliquei, olha, tentei explicar, né, porque eu estava emocionado. Soluçando, não conseguia conversar com ninguém, e falei assim, olha, fica calmo que nós vamos atender você e verificar o que está acontecendo. Me deram a oportunidade de explicar a minha situação, expliquei que estava voltando para o Brasil porque minha economia não estava favorável e eu teria que retornar ao Brasil em menos de uma semana. E abandonar o teu sonho. E abandonar meu sonho. E neste momento o diretor da universidade, na instituição no qual eu estava estudando, falou assim, Kleber, nós vamos resolver a tua situação. A partir de hoje você tem uma bolsa de 75% Olha só, da universidade e algo que é impossível acontecer, muitos companheiros foram, pediram, nenhum conseguiu. Eu tive a oportunidade de ganhar essa bolsa de estudos, uma universidade muito famosa, reconhecida mundialmente em toda a comunidade europeia. Eu tive o benefício de ganhar essa bolsa de 75%. Foi uma alegria extraordinária, porque em poucos minutos eu tinha a oportunidade de dar continuidade desse sonho. Sim. Deus colocou no meu coração para me oferecer a faculdade que me deu essa bolsa, para poder estar trabalhando o que fosse, para limpar a faculdade. Me coloquei à disposição. Eles ficaram motivados, ficaram surpreendidos nesse momento, porque um aluno que ganhou uma bolsa de estudo e porque está querendo trabalhar agora para recompensar isso. E eu fui motivado. Eu falei assim, olha, eu gostaria de trabalhar, não importa se for de limpar aqui o banheiro,
mas eu estou disposto a recompensar o sacrifício e esse benefício que vocês proporcionaram para mim, porque é muito importante. Nesse momento eles ficaram tão motivados, tão surpresos, Kleber, vem tal dia aqui na faculdade, nós queremos ter uma reunião com você, porque os diretores e o reitor da instituição quer falar com você. Então, nesse momento, eles colocaram, Kleber, nós estamos num setor aqui da instituição, no setor de documentos, está muito desorganizado, estamos tendo muito problema com a parte migratória desses alunos e nós precisamos de ter uma pessoa para organizar a situação. Olha aí que entrou, comecei a trabalhar, comecei a conhecer muitos, ter contato com os consulados, com as embaixadas de vários países, porque como Buenos Aires é uma capital, tem consulados e representantes de todos os países. Olha só. Na capital. Então eu tive que me relacionar com embaixadores, com secretários, com migrações, processos migratórios, resolver problemas que a própria instituição não podia resolver e teria que ter uma pessoa para poder estar resolvendo toda essa questão burocrática de documentação para dar validade aos documentos no próprio país e dar continuidade da formação acadêmica no país. Certo. Comecei a cuidar disso ao ponto que era tantas pessoas, o relacionamento foi aumentando com outros países e comecei a receber consultas de outros países, de outros pais que queriam levar os filhos para estudar em Buenos Aires. É aí que surgiu a ideia de criar uma empresa, a Vive em Buenos Aires, Assessoria Educacional Internacional, para proporcionar a realização de sonhos. O que aconteceu no projeto da empresa, a partir que eu comecei sozinho nesse momento, a assessorar muitos pais, o projeto foi crescendo, nossa empresa foi sendo reconhecida até mesmo pelos próprios consulados de vários países, até que surgiu um reconhecimento a nível internacional da nossa instituição Vive em Buenos Aires, pela instituição da Rede Globo Internacional e também Rede Globos, rede de televisão também do próprio país da Argentina, que reconheceu nossa empresa como estava beneficiando os brasileiros, porque muitas vezes o brasileiro sai do país somente para trabalhar, para busca do sonho da casa própria, para ganhar mais dinheiro, a busca do dinheiro, e eles ficaram, assim, chamou bastante atenção tanto do próprio país da Argentina, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, porque tantos brasileiros estavam indo para Buenos Aires. Então pesquisaram, investigaram a nossa empresa, porque tantos brasileiros estão indo para Buenos Aires. O que está acontecendo? O que está acontecendo. Então isso chamou bastante a atenção da comunidade da Argentina e também de outros países, porque tantos brasileiros imigrando para Buenos Aires e para estudar. Então nós estamos hoje, como empresa Vive em Buenos Aires, estamos proporcionando esse recurso de poder levar estudantes do Brasil todo. Nós estamos levando estudantes para ter uma graduação em Buenos Aires. Tanto graduação, como também pós-graduação, mestrado e doutorado, que nós estendemos também para essas outras áreas. Gente. Na Argentina tem Educação para Todos, tem um projeto, uma lei de educação para todos. O reconhecimento a nível internacional, existe esse sistema de ensino europeu, no qual proporciona ao candidato iniciar a universidade no curso escolhido, por exemplo, na carreira de medicina, o aluno entra no sistema de ensino da Universidade Federal de Buenos Aires com um curso de pré-ingresso direcionado ao curso. Então, por exemplo, no caso de medicina, vai fazer 2 matérias específicas da carreira de medicina, que seria biologia celular e biofísica, 2 matérias obrigatórias para o início introdutório da carreira, que é matemática e química, e 2 matérias comuns, que seria pensamentos científicos e sociedade de Estado. Certo. O candidato realiza esse curso de ingresso, tem uma duração de 8 meses, e está em condições de dar continuidade da carreira universitária. No ano seguinte já estaria já na faculdade de medicina. Uma faculdade de medicina já no próximo ano? No próximo ano, e além disso, gratuita. E os empresários concluíram: qualidade não é un diferencial, es exigencia de la clientela. Confía. Muchísimas gracias, Kleber. Tal cual como lo ha dicho, estamos celebrando un convenio recíproco con Vive en Buenos Aires y CEMIC, a quien yo represento en este momento. CEMIC es la sigla que identifica al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas de la Argentina. Somos una institución con más de 50 años de actividad en la medicina, que tenemos múltiples actividades dentro de este rubro, que puedan llevarse de Argentina
todo lo lindo que tenemos aquí. Los esperamos a todos y entendemos que va a ser un acuerdo de gran satisfacción para ambas partes. Muchas gracias. Gracias.